Bom dia. Vamos fazer uma live hoje falando sobre viver em espírito. Eu vou convidar a Cíntia aqui para a gente já começar a orar. Para falar desse assunto que é tão importante, né? Cíntia já entrou. Bom dia, mana. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Joia, Vamos começar orando? vamos sim. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntas nessa manhã, Pai, na Tua presença, Deus. Paizinho, o Senhor venha encher as nossas vidas, venha encher os nossos corações, venha nos transformar com a Tua palavra, Pai. Deus, transformar nossa mente, o nosso coração, nossa alma, Senhor, nossas atitudes, Deus. Nós te pedimos, Senhor, porque nós queremos ficar cada dia mais parecidos contigo, Deus. Nós queremos, Senhor, sermos transformados, termos o caráter transformado, Pai, porque nós queremos seguir os passos de Jesus de volta para o Pai, Deus. E que todos que assistirem essa live, Senhor, possam ser tocados, possam ser transformados, Pai, e possam também, Senhor, ter este mesmo entendimento, Deus, de que nós devemos seguir os teus passos, Senhor, de volta para o Pai. É o que nós te pedimos e clamamos, Deus. Nós queremos também nos esvaziar de nós mesmos, Pai. Nos enchermos totalmente de Ti, que seja apenas o Senhor falando para nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, Cíntia, achei muito interessante esse tema, né, que você escolheu, porque é a nossa vida diária, né? É a gente querer viver em espírito, a gente precisa decidir, né? É a gente que tem esse poder de escolha, o livre-arbítrio está nas nossas mãos. Se a gente quiser, a gente vai andar conforme a gente acha melhor, conforme as nossas emoções. E a gente vai viver fora do propósito de Deus também, né? Consequentemente, né? É, é isso mesmo. E assim, eu fiquei muito movida, assim, né, com essa palavra, porque eu estava num momento de oração muito intenso e tudo. E aí, acabou esse momento e eu estava me arrumando e Deus continuou falando comigo. E enquanto eu me arrumava, ele falava, ele falava. Aí eu falei, peraí, deixa eu escrever. Vou escrever isso, vou mandar para a Brisa, eu acho que dá uma live aí. Que bênção, né? Que bom a gente estar aberta, né, Cintia? A gente estar receptiva ao falar do Senhor, né? Porque isso faz toda a diferença, né? Às vezes Deus está falando, Deus está querendo mostrar, Deus está querendo. E a gente está concentrado em outra coisa, a gente está com o nosso foco em outra coisa e a gente perde, né? É. E aí, vamos compartilhar então com o pessoal? Vamos. Então, enquanto eu estava me arrumando e Deus estava falando comigo, ele começou a falar assim, né? Quais nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Isso daí está muito claro, todo mundo entende, né? E é fato, né? Só que aí ele começou a me mostrar, né? Ele começou a falar comigo assim, o que que nasceu primeiro, né? O que que é o que é o primogênito dessa trindade que nós somos, né? E, e qual é a ordem de importância? E, e aí ele começou a me mostrar assim, né? Nosso espírito ele foi criado lá no céu, junto com o Pai, né? E aí, quando nossos pais nos geraram, né? Através da gestação, nosso espírito veio habitar no nosso corpo, dentro da barriga ainda, né? Da nossa mãe. E aí ali nós fomos desenvolvidos. Ali já começa a nascer a nossa alma também, né? Porque a gente já começa a Uhum. receber da emoção dos nossos pais, lá dentro ainda do útero da mãe, né? Então, o que eu queria deixar bem claro é que primeiro nasceu O o espírito, né? espírito, né? Depois o corpo e por último foi a alma, porque a alma ela nasce, né? A partir das emoções. Então, a nossa alma é o lugar onde fica armazenado todas as nossas emoções, tudo que a gente passou, tudo que a gente viveu. Então, quando a gente está lá dentro do útero da nossa mãe, a gente já começa a viver as emoções dos nossos pais, a gente já começa a sentir a partir daí, né?
todo o amor que a gente recebe, toda a atenção que a gente recebe, todo o carinho que a gente recebe, ali já está sendo desenvolvida a nossa alma. Por isso que fala, né, que no ventre da mãe a gente já é estabelecida ali uma conexão, já é estabelecida ali um afeto, né, um amor. E por isso que quando o filho nasce, né, quantos vídeos eu já assisti, né, de quando a criança nasce, ela chora e tal, e quando chega perto da mãe, que escuta a voz da mãe, ela se Você acalma. acalma. Por quê? Porque já houve ali a ligação, né, já está gravada ali na alma dela que a voz da mãe, ela é um consolo, ela é um abrigo, né, ela é um conforto. Então, o que a gente tem que focar aqui agora é no que nasceu primeiro, né? Só que muitas vezes é a última coisa que a gente cuida, né? Nessa hora Deus começou a falar comigo assim que o que nasceu primeiro é o que tem prioridade em ser cuidado, em Cuidado, ser investido, em ser cultivado, né? cultivado, exatamente. O que nasceu em segundo é o corpo, por quê? Porque sustenta, né? Sustenta o espírito, sustenta a alma, né? Mas ele é passageiro, porque ele vai embora, né? Ele veio aqui para nos trazer para este plano, para a gente ter nossa missão, nosso propósito aqui neste plano, mas do mesmo jeito que quando a gente nasceu, a gente não trouxe nada, né? A gente não vai levar nada. Mas nós, como somos matéria também, né, corpo, a gente parece que é o mais real que existe em nós, é isso, né? Uhum. É Por o quê? mais Porque aflorado, né? É o mais visível. Realmente, né? É o que é mais palpável, né? é o que é Digamos. mais palpável e a gente é muito ligado a isso, né? E, consequentemente, a gente vive muito em função disso. Então, o que acontece? A gente acaba se dedicando muito no nosso bem-estar material, né? A gente corre e trabalha Emocional. muito para alcançar bens materiais, para suprir o nosso material e para suprir também a nossa alma, que Isso, os nossos desejos. armazenou, que armazenou tudo o que aconteceu com a gente desde que a gente nasceu, né? E, e tudo que a gente vai absorvendo também do mundo, da geração que a gente vive, do capitalismo, né? Então, nossa alma hoje absorve essas questões. E ela reage de acordo com o que absorveu, né? Com o que foi desenvolvido nela. A gente já falou aqui diversas vezes, né, Brisa? Uhum, De heranças que vêm de geração em geração. E essa herança, ela é armazenada na nossa alma, né? uhum. Então, e aí a gente reage de acordo com o que a nossa alma dita. Então, nós somos influenciados pela nossa alma Isso, o tempo inteiro, né, o Cíntia? tempo todo, porque a gente é influenciado pelas nossas emoções, pelo que nós sentimos e pensamos a respeito disso, né? E isso influencia todo o resto. E o nosso espírito, que é o primogênito, né? Que é o que deveria mais, porque é o nosso elo com Deus, né? Porque ele foi Isso. criado por lá em cima, lá nos céus, e ele tem a herança dos céus. É no nosso A gente tem o espírito que DNA, né? O DNA de Deus fica no nosso espírito, né? exatamente. E ele, lá também mora a nossa eternidade. É no espírito que mora a eternidade. Só que se a gente não desenvolve o espírito, é muito simples, é igual academia. Né? Se a gente não desenvolve o nosso físico fica atrofiado. Né? Isso. Fica Por quê? sem Porque nosso força. músculo não está sendo usado, não tem nada sendo desenvolvido, então ele está ali atrofiado. E a mesma coisa acontece com o nosso espírito. Se a gente não desenvolve o nosso espírito, se a gente não dá atenção para ele, se a gente não investe nele, ele também fica ali atrofiado. Só que ele é o que nos conduz para a eternidade, né? Porque é só
através do desenvolvimento dele. Como é que a gente desenvolve ele? No relacionamento com Deus, né? No relacionamento com a palavra de Deus. E aí eu separei uns versículos aqui para a gente ler, né? Um deles é Efésios 4:12, que fala sobre a palavra, né? Pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Isso daí é muito sério, porque na hora que Deus estava me dando esse entendimento e estava me dando essa palavra, ele me remeteu a essa palavra aqui, né? Que é como uma espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. E por que isso? Porque a gente vive totalmente sob a influência da nossa alma. E quando a palavra de Deus vem e ela é viva, eficaz e mais afiada que uma espada de 2 gumes. Então ela vem e entra, e ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Ou seja, quando ela divide a alma e o espírito, ela quebra ali a influência da alma sobre a nossa vida para que exista a influência do espírito. Exatamente, que Que é o é que a de gente onde nós luta, né? viemos. Que é a nossa grande luta, né? A nossa luta diária. Porque isso que é o diferencial, né? Uma pessoa que consegue caminhar no espírito é uma pessoa que disse não para ela mesma. Ou seja, para as próprias emoções, para o ego dela, para o orgulho dela, ela diz não. Por quê? Porque ela entende que quando ela vive no espírito, ela faz a vontade de Deus. E quando a gente faz a vontade de Deus, a gente cumpre o propósito que realmente a gente nasceu para cumprir, né? Não tem outra forma de a gente viver o nosso propósito de vida, senão a gente caminhando no espírito. É isso que a gente precisa ter muito claro na nossa mente. A gente precisa lutar para alimentar o nosso espírito, porque a nossa alma, naturalmente, ela já está alimentada, né? Naturalmente, ela já herdou muitas coisas, já viveu, já tem muitas feridas, já tem muitos traumas, muitas experiências que a gente passou, né, com pessoas imperfeitas que foram marcando a nossa vida. Então, quando a gente decide, quando a gente entende isso, cara, eu vou viver no espírito. Eu não vou viver fadada a ser dominado pela minha carne, porque eu sei que isso não vai me levar para o melhor lugar, né? Que o Senhor tem para mim. Então, eu vou alimentar meu espírito, eu vou me comprometer a alimentar o meu espírito. Então, eu vou estar intencionalmente buscando estar conectado com o Pai. E aí você diz não para a sua carne, você diz não para a preguiça que vem, você diz não para tudo que tenta te distrair, né? E vai para a presença do Pai. É na presença do Pai que a gente tem a nossa alma todo dia curada, que a gente tem a nossa alma todo dia sendo colocada no lugar dela, porque ela tem o papel dela, ela tem a importância dela. Não é para a gente viver, frio, não tem emoções mais, sou zero emoção. Não é isso. É para a gente justamente aprender a submeter a nossa alma ao nosso espírito. É isso aí. Né? A É nossa aí que alma tá. e o nosso corpo, né? Isso. Porque o espírito, como primogênito, ele é o líder. Uhum. E o nosso corpo tem que ser submetido ao nosso espírito e a nossa alma tem que ser submetida ao espírito. Né? Que a gente entende que é o DNA do próprio Deus em nós. É o espírito, né? Uhum. Então, assim, quando a gente fala de conversão, né? Isso ficou muito claro para mim. Que a conversão não é só você aceitar Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, mas é você permitir que a palavra de Deus seja viva e eficaz, né? E a ponto de penetrar entre a tua alma e o teu espírito e quebrar essa influência, né? Para que o espírito tome o lugar dele, que é o lugar de primogenitura, que é o lugar de primórdio, né? De comando, né? Comando geral de mesmo. prioridade, né? E aí, quando você começa a viver, né, o seu espírito sendo prioridade, aí todas as outras coisas caminham bem. Aí ele vem para o próximo passo, ó. Então,
penetra até ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Então, juntas e medulas vem para o corpo, né? Vem para a tua estrutura. O que são as tuas juntas? As juntas de, né, de todo o seu corpo. E a medula, né, que é a coluna vertebral que vem na medula óssea. Então, assim, ele separa juntas e medulas. O que quer dizer isso? É uma reestruturação física. Por quê? Porque quando a gente vive debaixo da influência da nossa alma, a gente vive da forma errada. Então, a nossa forma de viver fica errada. E quando a gente entra debaixo da influência do espírito, ele penetra entre a alma e o espírito, né? Ele divide a alma e o espírito, e as juntas e as medulas. E ele julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, ele muda a tua estrutura, a tua forma de viver e julga os teus pensamentos e as intenções do teu coração. Ou seja, ele transforma tudo. Ele reorganiza tudo, né? Quando nós estamos debaixo da influência do Espírito, né? Ele coloca a alma no lugar. A alma sofre a influência do Espírito ao invés de sofrer a influência de tudo que a gente aprendeu nesta terra, porque o que a gente aprendeu nessa terra fica nessa terra. A gente não leva, né? Então, ele vem julgar o nosso corpo. Ele vem trazer a ordem. O julgar é trazer a ordem correta, né? A gente não entende muitas vezes o que é julgar, o que é a justiça, né? Justiça é trazer a ordem correta. Por que que Jesus se fez justiça por nós? Para trazer a ordem correta para as nossas vidas. Uma coisa que a gente precisa entender é que o nosso correto é diferente do correto de Deus. Exato. O nosso senso de justiça é diferente do senso de justiça de Deus. A nossa verdade é diferente da verdade de Deus. Por quê? Porque a nossa verdade, ela muda de acordo com a nossa necessidade. De acordo com a nossa alma, de acordo com que... O nosso humor. Exatamente. E a nossa justiça também muda igual, né? De acordo com a nossa alma, com a nossa necessidade. Então, assim, o nosso senso de justiça, ele é voltado para nós mesmos. Exatamente. Né? Os nossos quando a gente está numa situação que a gente ou exige alguma justiça, a gente busca o quê? A justiça própria. A gente não busca o que é justo de verdade. A gente está sempre buscando uma justiça própria. A gente está sempre buscando um alimento próprio, né? Então, quando vem a justiça de Deus, você vê a justiça de Deus não negou o próprio filho. Pois é, pra gente é assim, né? Meu Deus, isso é... isso não é justo, né? Aos nossos olhos não era justo Jesus morrer por nós, aos nossos olhos, né? Ele era santo, ele não tinha nenhum pecado, como é que ele ia morrer? Né? Como é que ele ia morrer, né? Por causa de pecadores? Eu lembro que quando eu assisti, né, o filme de Jesus, a Paixão de Cristo, tudo, eu ficava ali torcendo para acontecer alguma coisa, para ele não ser crucificado, né? A gente fica torcendo pro que misericórdia, se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui, né? Pelo que a gente acha que é justo. Só que a justiça de Deus, ela sempre visa um bem maior. Ela não busca interesse próprio. Ela visa um bem maior, tanto que entregou Jesus, o primogênito. Ele se fez justiça por nós. Para quê? Para botar ordem na humanidade. Para trazer a ordem de Cristo, para trazer a ordem de Deus, né? Então, assim, para que a gente viva isso aqui, essa conversão, a gente precisa permitir, né? Aceitar Senhor, Jesus como único Senhor e Salvador, e permitir que a palavra dele seja viva e eficaz em nós. Para que a palavra dele tenha espaço em nós. Para que ela seja viva e eficaz.
para que ela seja mais afiada do que a espada de dois gumes, para que ela penetre até o ponto de dividir a alma e o espírito, né? Juntas e medulas, e julgar os nossos pensamentos e a intenção dos nossos corações. Então, assim, é um serviço completo, né? Exatamente, é deixar ele entrar. Você recebeu, convidou? Deixa o convidado sondar você inteira. Deixa esse convidado tão especial entrar, analisar tudo, investigar tudo para ver, ó, isso aqui tem que sair. Isso aqui não faz parte do meu plano original. Isso aqui tá te inflamando inteira. Isso aqui tá te atrasando a vida. Isso aqui tá, né? Deixar. E falar isso às vezes é fácil, né, Cíntia? Mas deixar o Senhor agir não é fácil. Entregar o pleno controle nas mãos dele não é fácil. Por quê? Porque é algo que a gente não está naturalmente acostumada. A gente não aprendeu a fazer isso. A gente foi criado para ser independente, a gente foi criado para fazer a nossa vontade, a gente foi criado para ir atrás dos nossos sonhos, né? Você vê que está totalmente invertido o papel, né? Por que que eu falei do que nasceu primeiro, do que nasceu segundo, do que nasceu terceiro? Por quê? Porque para a gente entender quais são as prioridades, mas também para a gente avaliar qual tem sido a nossa prioridade. Porque o comum da humanidade é inverter completamente a prioridade, né? A nossa alma vem primeiro, né? E o que não está nos agradando, a gente joga para lá, né? Eu cansei de ver orientações de psicólogos falando que se não está te fazendo bem, deixa para lá, né? Se não está confortável, né? Se não está confortável, se não está te fazendo feliz, né? Busque a sua felicidade, né? E aí, o que é isso? Priorizar a alma. Priorizar a É o que alma. você acha gostoso, né? O que está gostoso, que te, né, traz conforto, massageia o seu ego. É E isso, aí, Yara. Se quando você... você tem uma baixa autoestima, que é o que? Alma ferida, muitas vezes você busca no seu corpo. Então, você malha, você se embeleza toda, tá sempre linda, maravilhosa. Por quê? Porque Para tentar suprir uma coisa interior, né? Uma exatamente, lacuna interior, né? exatamente, porque você quer suprir uma coisa interior. Você cuida totalmente do seu corpo é o seu templo, porque você tá com a sua alma ferida e aquela ali é uma forma de você amenizar, né? Só que quando a gente coloca a prioridade no lugar certo e ela consegue separar a influência da alma, separar juntas e medulas, né? Mudar a nossa forma de viver, julgar os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração, tudo muda. Por quê? Porque ele nos ensina a forma certa de se tornar templo do espírito, ao invés de ser templo da alma. Né? Então, nosso corpo passa a ser templo do espírito e não templo da alma. Não Então, está mais no controle da alma, né? Não está mais nada no controle da carne, dos desejos individualistas, egoístas. Não. Passa a ser algo, o né, que está... trono, o trono da nossa vida tá o espírito, que é o nosso elo de ligação com o Espírito Santo, que é o trono de Deus na nossa vida, é o espírito, né? Então, quando esse papel vem para o lugar certo, essa prioridade vem para o lugar certo, o nosso corpo também vem. E aí a gente vive no caminho certo. A intenção de cuidar do corpo, ela é por um propósito certo e não por um propósito errado. Porque ele consegue limpar as nossas motivações, né, Cíntia? Ele Não é por consegue uma dar, ferida da limpar, alma, né? mas é para realmente habitar o Espírito de Deus. Então, Para assim, ser o templo do Espírito Santo de Deus, né? Que é para isso que é ser o templo do originalmente Espírito criado. Santo de Deus, exatamente. E aí entra uma coisa muito forte que, por incrível que pareça, é muito engraçado, né? Porque eu escuto isso a vida inteira, eu entendo isso a vida inteira, mas eu só compreendi semana passada, que é sobre o jejum, né? A gente sabe que o jejum tem que ser um hábito de vida. A gente sabe que
o jejum ele tem que fazer parte da rotina da nossa vida, mas eu nunca entendi ou compreendi o porquê. E aí eu entendi que o jejum ele está ligado à humilhação. Então, todas as vezes que na Bíblia fala sobre humilhação, sobre se humilhar, ele está falando sobre jejuar. Uhum. Porque a única forma... Porque onde está o nosso caráter, né? Onde está o nosso orgulho? Ele está na alma. Na alma. E a única forma de você se humilhar é humilhando a sua alma. E a única forma de você humilhar a sua alma é cortando a vontade dela, que é o jejum. O jejum nada mais é do que você humilhar a tua alma, né? E aí você submete o teu corpo e a tua alma, né? Você humilha o teu corpo e a tua alma por um propósito com Deus. Exatamente. E aí, quando eu tive esse estralo, falei, meu Deus do céu, mais uma vez, né? Deus nos ensinando que estamos vivendo da forma errada. O jejum não é por um O propósito que a gente aprende, né? específico. Se tá numa luta, entra em jejum. Entra em jejum, porque aí você vai conseguir isso que você quer, né? E na verdade é para você conseguir matar sua carne todo dia, é um treinamento diário para mostrar quem é que manda, quem é que tem que estar no controle, que é o espírito, né? Então uma forma de você é uma arma física, né? É uma arma física e espiritual ao mesmo tempo. Exatamente. Porque você mostra para sua carne quem que manda. E emocional, por quê? Porque quando eu estou humilhando a minha alma, aí sim eu estou me elevando a Deus. É aquela frase, aquele versículo, né, assim, de que ele cresça e eu diminua. É assim. Como é que você vai diminuir? Matando a sua própria vontade. É só no jejum. E aí, você escutou a palavra que eu te mandei? Não consegui, eu escutei só o comecinho. Depois você escuta ela, e se você puder até compartilhar aqui, né, com o pessoal. Por quê? Porque é muito forte o que ele fala. Né? Vamos colocar lá no canal do YouTube, que eu acho que é mais fácil de... Tá, pois é. Porque assim, hoje a gente luta para orar todos os dias, porque a gente entende que o caminho com Deus é um caminho de oração. Né? Mas a gente esquece totalmente do jejum. Só que uma coisa está ligada à outra. Uhum. Porque até a forma de a gente orar pode estar desajustada, né? Desalinhada com a vontade de Deus. Né? Porque da mesma forma que o jejum sem oração é dieta, a oração sem jejum, ela não é eficaz, porque ela não tem humilhação da alma. Uhum. E sem a sua humilhação da alma, né, tem aquela palavra que fala, se o meu povo se humilhar... Chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, atenderei a tua oração, né? E sararei a sua terra. Ou seja, se o meu povo se humilhar e orar e se arrepender dos teus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Então aí, o que é humilhar? É jejum. É humilhar a sua alma, humilhar a sua carne. Reconhecer que e a gente orar, não é nada sem Deus, né? E orar. O segundo passo é orar. Orar para quê? Para você ser ouvido por Deus. Então, com essa palavra que eu escutei semana passada, eu descobri que o jejum é o segredo. Ele é a chave fundamental para que a gente, de fato, alcance Deus. Alcance que a gente consiga seja andar no espírito, ouvida. né? Para que a gente seja ouvida por Deus e Ele sare a nossa terra, sare a nossa alma, sare a nossa vida. Amém. Engraçado que ele não fala, sare a você, ele fala, sare a nossa terra, porque quando a gente está curado, a gente libera as pessoas ao nosso redor para estarem curadas também, né? A gente sara tudo ao nosso redor, né? Vira um efeito em cadeia, né? Amém. É um efeito em cadeia. E a gente consegue servir
para aquilo que a gente nasceu para servir, quer dizer, cumprir o nosso propósito é servir, é a mesma coisa, né? Por quê? Porque a gente está curado, porque a gente permitiu que a palavra entrasse e trouxesse ordem, né? E o que é permitir que a palavra entrasse? É permitir que o verbo vivo entre. E o verbo vivo, que a palavra de Deus é o quê? É Jesus. Quando ele entra, quando a gente dá a liberdade para ele estar no centro e ele organizar todo o resto, a gente entra nos eixos, né, Cíntia? A gente entra nos eixos, no eixo de Deus, no eixo que o Senhor nos criou para viver. E aí tudo vai sendo equilibrado na nossa vida, né? Tudo vai sendo curado. É isso aí. E aqui em Efésios 6:17 fala assim também: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, a espada do Espírito, né, é a palavra. Ou seja, como que a gente vai viver a palavra viva e eficaz, que penetra entre a alma e o espírito, né, que divide a alma e o espírito, que separa juntas e medulas, que julga os pensamentos e as intenções, se a gente não lê a palavra. A única arma que a gente tem contra a nossa alma, contra o nosso corpo, contra essa terra, é a palavra. Amém. Ela é que é viva e eficaz para transformar todas as coisas. Então, por isso que... E quando a gente lê, né, Cintia, quando a gente lê, quando a gente medita, quando a gente... O que é o meditar? É deixar ela entrar. Quando você medita em algo, você está ali debruçado sobre algo, você está deixando isso entrar. E quando a gente faz isso com a palavra de Deus, ela vai entrando e vai separando juntas as menus, vai organizando, vai limpando, vai curando, vai trazendo a ordem, vai trazendo, né, limpeza, vai trazendo cura, vai, né, reorganizando tudo, né, da maneira de Deus. É isso aí. Você quer ler Gálatas 5 para a gente finalizar? Eu não separei Gálatas 5 aqui, não. Era sobre o quê? Fala sobre isso, viver em espírito. É Gálatas 5:1 e Gálatas 5:16. Gálatas 5:1 fala: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Que é isso, né? E a gente não entende, né, Cíntia? A gente acha que é o contrário. Eu vou ter que ficar seguindo a vontade de Deus, eu não vou ter liberdade. E é justamente o oposto. Quando a gente entende que viver no Espírito, aí é que a gente vai ter liberdade, né, de viver em plenitude, muda tudo, faz uma confusão muitas vezes no nosso entendimento. É porque é o contrário do que a gente pensa. Viver em liberdade é fazer o que me dá na telha, é fazer o que eu tô afim de fazer. É ir atrás dos meus sonhos, dos meus desejos, o resto que fique para lá, né? Na verdade, você está sendo escravo da sua alma. Né? Da sua própria vontade. Exatamente. Uma vez eu escutei uma frase que fala, né, que quanto mais disciplina eu tenho, mais liberdade eu tenho. Então, assim, quanto mais disciplina em Deus eu tenho, mais liberdade eu tenho. Porque essa frase, ela serve para tudo, né? Isso. Então, mas trazendo aqui para Deus, quanto mais disciplina em Deus eu tenho, mais liberdade eu de fato tenho. Porque menos presa eu sou às prisões da minha alma, às prisões deste mundo, né? Então, mais livre eu sou. E aí o 17 fala, 16. Pois a carne... 16? Uhum. É 16 e 17, então, que eu vou ler. É. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. É isso, né? O que a gente realmente deseja, né? O que a gente realmente deseja, que não é fazer aquilo que a nossa carne quer. Porque o nosso desejo é viver em plenitude. Ninguém quer viver mal, ninguém quer cavar a própria cova, ninguém quer fazer isso. Só que quando a gente vive pelos nossos desejos carnais, a gente está fazendo isso.
A gente está deixando de viver o melhor dessa terra, deixando de viver o propósito de Deus para nós, né? Então, é uma decisão diária, né, Cíntia? Simples assim. É uma decisão diária, Senhor, eu quero te entregar todo o controle novamente. Eu quero pegar esse livre-arbítrio que o Senhor me deu e quero usar para fazer a sua vontade. Eu quero usar o livre-arbítrio que o Senhor me deu para escolher a tua vontade, não mais a minha. Né, Cíntia? E aí o Senhor começa a fazer algo poderoso e profundo nas nossas vidas, quando a gente tem esse entendimento e a gente realmente dá essa liberdade para Ele, né? É isso aí. Vamos Amém? orar então? Vamos. Para encerrar? Amém, Jesus. Obrigada, papai, por essa palavra, Deus, tão forte, tão profunda, Senhor. Que o Senhor encontre, Deus, um solo fértil nas nossas vidas, Deus, para que essa palavra poderosa, viva e eficaz, possa surtir efeito, possa trazer os teus frutos para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Deus, dá-nos um entendimento alinhado com a tua verdade. Dá-nos, Deus amado, o estilo de vida que o Senhor sonhou para nós, Deus. E realmente, Deus, que a gente possa nos libertar de viver para nós mesmos, de viver para cumprir a vontade e os desejos da nossa carne, Pai. Em nome de Jesus, Deus, dá-nos discernimento, Deus, para que a gente possa usar as armas certas, Pai, que é a tua palavra, o jejum, e aprender a se humilhar e aprender a realmente se diminuir, né? Que é morrer para a nossa vontade, para que a gente viva em plenitude, para viver a tua vontade, porque só ela é boa, perfeita e agradável para nós, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Amém. amém. Glória a Deus. Até semana que vem, eu não sei que horário que a gente vai fazer, como é que vai ser, né? Semana que vem vai mudar os nossos horários aqui, mas a gente avisa. Vou botar lá no canal do YouTube também e vou fazer menção a essa palavra que você comentou, Cintia, sobre o verdadeiro jejum. Um beijo, Deus abençoe a todos. Até a Beijo, Deus próxima. abençoe. Tchau, tchau. Tchau.